Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e daremos continuidade à aula 6. Então entraremos na segunda parte da aula 6. E aí entraremos com o tema 3, síndromes psicóticas. Primeiro a gente viu a síndrome da ansiedade, os síndromes ansiosas e o TOC, ou SOCS, que seria síndromes obsessiva-compulsivas. Então agora a gente vai entrar nas síndromes psicóticas. O que seriam as síndromes psicóticas? Então, o que o texto nos diz? Neste tópico, iremos focar principalmente na esquizofrenia, pois sua prevalência é em torno de 1% da população mundial. Então, às vezes, olhando, parece 1% pouco. Só que 1%, pessoal, matematicamente falando, é 1 a cada 100 pessoas. Aí parece, não, mas é pouco, em tese. Só que não é pouco, 1%. Imagina, num ambiente, uma indústria normalmente tem cento e poucas pessoas. Então quer dizer que naquela indústria ali, possivelmente um é psicótico, ou tem esquizofrenia. Ou muitos não conseguem nem executar seus trabalhos em função da esquizofrenia. E aí, olhando no âmbito mundial, é pior ainda, porque a gente tem 8 bilhões de pessoas. E aí, fazendo os cálculos rapidamente, 8 bilhões daria 8 bi, 10%, 800 milhões, que aí diminui 0, 800 milhões, 10%, 80 milhões de pessoas no mundo têm esquizofrenia. 80 milhões. Então imagina, aqui Porto Alegre tem pouco menos de 2 milhões de pessoas. Então seria 80 vezes uma Porto Alegre, mais de 80 vezes uma Porto Alegre. Então é muita gente. Claro que isso aí está falando em termos mundiais. Com relação à idade de início, o pico de incidência se dá em torno de 20 a 25 anos. Então, muito difícil a pessoa esquizofrênica ou sintomas surgirem antes dos 20, ou num adolescente ou numa criança. Pelo menos até onde eu sei, não tem, é muito raro. E as mulheres desenvolvem a doença em média 5 anos mais tarde que os homens. A mulher é um pouco mais. Demora um pouco mais. E apresenta ainda um segundo pico de incidência dos 45 aos 49. E a susceptibilidade à esquizofrenia é multifatorial, e um dos mais marcantes é a predisposição genética. Por exemplo, a pessoa já nasce com isso. Então é muito provável, às vezes, que uma outra pessoa possa desenvolver a esquizofrenia. Se tem familiares com casos assim. Segundo Sampaio e Lotufo Neto, estudos indicam que complicações na gestação, desenvolvimento fetal anormal e complicação no parto, como hipóxia, são fatores de risco para esquizofrenia. O uso de cannabis está associado ao desencadeamento de sintomas psicóticos em indivíduos normais e à piora dos sintomas em pacientes com esquizofrenia. Então, quer dizer, quem usa maconha, por exemplo, pelo que está falando aqui o texto, pode desencadear sintomas psicóticos, não significa que a pessoa vai virar psicótica. Mas quem já tem esquizofrenia pode evidenciar ou ter a piora dos sintomas. E estudos de neuroimagem e neuropatologia identificaram de forma consistente, pessoal, consistente, redução do volume cerebral total e do volume de substância cinzenta. Então, de forma consistente. Quando se diz consistente é porque acontece em todo mundo que desenvolve a esquizofrenia, claro, ou desperta, eu já não sei como é que seria o termo. Alargamento dos ventrículos e redução de estruturas como áreas mediais dos lobos temporais, do córtex pré-frontal e do tálamo. Então, em resumo, a estrutura cerebral muda com a esquizofrenia. Ou aí vem a questão, talvez a criança, a pessoa já tem essa predisposição do cérebro, já nasce com essa formação, só que enquanto criança não se percebe porque está em uma fase de aprendizagem, e aí só vai acontecer na fase adulta, quando é para se estabelecer o cérebro propriamente dito, ou daqui a pouco vai acontecendo essa deformidade com o tempo.
Então não tem, mas isso é certo que acontece. E aqui diz que é forma consistente. E aqui traz as principais características da esquizofrenia. Então, quais são as principais características? A apresentação clínica pode ser dividida nas seguintes dimensões, aqui resumidas de acordo com Sampaio e Lotufo Neto. Aqui eles resumiram através dos textos do Sampaio e do Neto. E aí vem os sintomas positivos, que é delírios e alucinações. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa tem delírios e alucinações, que é diferente de delírio. Delírio é a pessoa que está fora de si, fica atordoada, mas não é delírio. Agora, nesse caso, delírio, a pessoa fica delirando mesmo, fica alucinando, que é os sintomas positivos. E aí vem os sintomas negativos, que seria o quê? Embotamento afetivo, diminuição da motivação, isolamento social e empobrecimento do pensamento. Eu vou dar uma pesquisada aqui, o embotamento afetivo, e já retorno. Voltando, é que assim, o que acontece? Quando aparece mais de uma vez os termos, aí eu acabo pesquisando já na hora, senão eu deixo sempre para pesquisar depois dos meus estudos. Mas o que seria o embotamento afetivo? A pessoa que não tem emoções, tanto positivo como negativo, a pessoa está inerte. Então isso é o embotamento afetivo. E aí tem isso, os sintomas negativos. Positivo é delírio e alucinação. Sintomas cognitivos, déficit de memória, de atenção e de funções executivas. A pessoa tem dificuldade. Sintomas de humor, sintomas depressivos ou sintomas maníacos e ansiedade. E aí vem sintomas de desorganização do pensamento e comportamento, afeto inapropriado ou incongruente. Então, esses são os sintomas, características principais da esquizofrenia. Já os critérios segundo o DSM-5. É necessário que o paciente apresente pelo menos 2 dos sintomas característicos: delírios, alucinações, desorganização de discurso, desorganização de comportamento, sintomas negativos. Então, sintomas positivos, sintomas negativos, desorganização de discurso, comportamento. Então, tem que pelo menos 2 dos sintomas característicos, por pelo menos um mês. Então, ela tem que estar com esses 2 aí pelo menos um mês. Além disso, um mínimo de 6 meses de sintomas, ainda que atenuados ou apenas sintomas negativos, e declínio no nível de seu funcionamento global, dificuldades ocupacionais, sociais e acadêmicas. E é necessário diferenciar os sintomas que se devam a alguma condição médica, uso de substâncias, transtornos do humor e dos sintomas psicóticos. A esquizofrenia é uma doença grave e crônica. Então, quer dizer, se é crônica, não tem cura, sempre vai acontecer. Com surtos recorrentes e não há, de modo geral, remissão completa dos sintomas após a estabilização dos surtos. O curso da doença é dividido em 3 fases: fase pré-mórbida, fase de sintomas psicóticos e fase crônica, em que há graus diversos de prejuízos funcionais e cognitivos. Então já é uma situação bem tensa. E aí vem a entrevista e exame do estado mental na esquizofrenia. Como é que a gente consegue perceber a esquizofrenia? E aí o que nos diz aqui? Indivíduos esquizofrênicos apresentam insight muito prejudicado em relação aos seus sintomas. Diferenciar a esquizofrenia de outros transtornos mentais psicóticos graves pode ser difícil em primeiro momento. As manifestações psicopatológicas variam muito entre os pacientes e ao longo do curso da doença, além dos déficits cognitivos, também apresentarem grande amplitude considerável. De forma geral, podemos observar as seguintes alterações no exame do estado mental. Então aqui é uma maneira de a gente perceber do paciente se ele é esquizofrênico ou não, se é uma grande possibilidade de esquizofrenia. Em relação à atitude, nos quadros em que predominam sintomas negativos ou na catatonia, pode haver indiferença em relação ao interlocutor. Parece que ele não está nem aí para ti. É indiferente. E a entrevista. Nos quadros paranoides, observa-se uma atitude suspicaz, hostil, querelante ou de fuga. Por exemplo, os paranoides sempre acham que está acontecendo alguma coisa, ou está contra ele, então vai estar sempre na defensiva, por exemplo. Na questão do paranoide. A atenção.
na questão da atenção. O paciente em psicose aguda pode se distrair com qualquer estímulo externo. Já em casos de sintomas negativos predominantes, a atenção pode estar globalmente diminuída devido à apatia e desinteresse. Podemos suspeitar de atividade alucinatória no momento da consulta se ocorrer uma rigidez ou labilidade de atenção. A pessoa fica muito olhando para os lados, assim, direto, ou muito focado num ponto. Nos casos em que há delírios persecutórios, a atenção espontânea costuma se intensificar. Toda hora assim. Parece que alguém está acontecendo uma coisa na volta dele. Tem também a sensopercepção. Apresenta grande riqueza alucinatória, predominando as alucinações auditivas, tipo ouvir vozes. E o paciente pode descrever vozes que dialogam entre si, ou vozes depreciativas sobre o paciente ou que ordenam algo. Muitas vezes, alguém me mandou eu matar aquela pessoa, ou bater naquela pessoa. Essa é a questão. Memória. Segundo Chenio, é possível surgir uma hipomnésia de fixação. Lembrando, hipomnésia é a perda de memória, não consegue fixar a memória. De fixação, devido ao embotamento e desinteresse quanto ao mundo externo. Claro, aí não vai se lembrar das coisas. Ou quando a agitação psicomotora é importante, há uma hipermnésia, aí ao contrário, seletiva, em relação a eventos que possam julgar como relacionados aos seus delírios, e uma hipomnésia para aqueles que os contradizem. Então só vai se lembrar daquilo que interessa, em resumo. E ainda podem ocorrer alomnésias, memórias distorcidas de eventos passados, e paramnésias, recordar fatos que na verdade nunca ocorreram, como se criassem memórias novas do passado. Então digamos que a paramnésia seria uma mentira. Digamos não, é uma mentira. Só que para ele aquilo é uma verdade. Ele acredita naquilo que realmente aconteceu. A paramnésia. E a alomnésia, ele distorce a memória dos eventos passados. Lembrando, né, pessoal? Todos nós temos um pouco de alomnésia, porque a gente não consegue lembrar de todos os detalhes. Tem gente, claro, consegue se lembrar de detalhes, sim. Tem uma questão química ou física, sei lá, cerebral, que tem melhores condições de memória, outros menos. Os que têm menos, geralmente, acaba distorcendo um pouco, acaba não lembrando detalhe das cores, acaba, eu acho que era azul, mas na verdade era verde, por exemplo. Mas aí é normal. Agora, a alomnésia mesmo, a pessoa ela distorce aquilo que aconteceu no passado. E aí, estudos atuais, baseados em avaliações neuropsicológicas, têm mostrado que alguns esquizofrênicos podem apresentar alterações de memória semelhantes às encontradas nas demências. Então tem uma certa semelhança entre os que têm demência e os que são esquizofrênicos. Isso na questão de memória, claro. Linguagem. Claro que aqui, né, pessoal, já está trazendo um pouco da aula 3. E lembra de alguns assuntos, algumas coisas aqui, só que nesse caso está sendo mais detalhado. O outro falava desses termos e aí surgia a esquizofrenia. Agora, no caso, está falando da esquizofrenia e aí vem os elementos. E na linguagem, podemos observar as alterações como mucitação, solilóquio, jargonofasia, neologismos, maneirismos, para-respostas e até a prosódia completa. E aí vem as questões, no caso de a pessoa ficar muda demais, ou falar rápida demais, ou falar devagar. Então tem vários tipos de falas aí que na verdade foge do normal. Dito normal. Que até já estudamos nas aulas anteriores. O que é considerado normal? Conteúdo do pensamento. É quase que característico delírio bizarro, com conteúdo impossível. Pode ser primário, quando intuitivo, ou secundário, atividade alucinatória. Então tem a questão do conteúdo do pensamento. E vem a questão da inteligência. Há uma deterioração intelectual. Por exemplo, a pessoa vai perdendo a questão da inteligência, vai tendo dificuldade em termos cognitivos. Relacionadas às alterações formais e empobrecimento do pensamento. E os sintomas psicóticos também podem prejudicar o desempenho cognitivo. Claro, porque como a pessoa não consegue focar em determinada questão, ela não vai conseguir estudar. Então também prejudica nesse sentido.
Atualmente, estudos também deterioração cognitiva. Tá estranho aqui, peraí, ó. Atualmente, estudos também. Tá estranha essa frase. Também deterioração cognitiva na esquizofrenia, seja primária e relacionada diretamente a alterações estruturais no cérebro. Acho que eu tô tendo uma deterioração intelectual aí. Acho que talvez, assim, atualmente estudos também trazem a deterioração cognitiva, dizendo que a deterioração cognitiva na esquizofrenia seja primária e está relacionada diretamente a alterações estruturais nos cérebros. Bom, o que eu entendi aqui? Como a gente leu anteriormente que a esquizofrenia tem estudos que muda a estrutura cerebral, então eles acreditam que a deterioração cognitiva está relacionada diretamente às alterações estruturais no cérebro. Por isso que tem essa deterioração cognitiva. Deterioração. Volição, que lembra que é vontade. A hipobulia é considerada um sintoma negativo da esquizofrenia, mas também pode ocorrer aos atos impulsivos, suicídio, negativismo e obediência automática. A pessoa vai lá e obedece. Tu manda, levanta o braço, a pessoa vai lá e levanta o braço, nem questiona. Psicomotricidade. Podem manifestar a apraxia, catatonia, agitação, que reflete a desorganização do pensamento, sem relação com estímulos do ambiente, e maneirismo, na questão do movimento, enfim. Olha, a esquizofrenia é um assunto bem longo, uma doença bem intensa, transtorno, na verdade, não é doença, transtorno. Afetividade, o embotamento afetivo, lembrando que é a indiferença, a pessoa não tem reação, é um dos sintomas negativos principais da esquizofrenia. Em quadros delirantes francos ou de agitação psicomotora, o afeto de tônus ansioso pode prevalecer, caracterizando uma hipertimia. Podem ser encontradas também rigidez afetiva, paratimias, ambitimias e neutimias. Então tem essa questão da esquizofrenia. A CNV na esquizofrenia. CNV seria o quê? Me fugiu o CNV. Mas vamos ver aqui, ó. No caso da esquizofrenia, dividimos os CNVs nos momentos agudos e crônicos do transtorno. Nos estados agudos, principalmente nos estágios iniciais da esquizofrenia, podemos identificar gestos e movimentos faciais denotando um estado de medo e desconfiança, ou perplexidade relacionadas a vivências paranoides, como delírio de perseguição e vozes ameaçadoras, alucinações auditivas. Então esse aí seria o pico, o início, quando acontece o sintoma. Além disso, nesse momento é frequente que o paciente se apresente com desorganização mental e comportamental, fica perdida, até mesmo em atividades de vida diária, como alimentação e higiene pessoal, em posturas bizarras de repouso e na interação social. Nos quadros já crônicos, identificamos uma diminuição da expressão afetiva. Então, na verdade, ela tem uma expressão muito maior, mas ao longo do tempo ela vai diminuindo a questão afetiva. Desde uma indiferença afetiva discreta até um embotamento afetivo. Como a gente já viu, o que é embotamento afetivo? Pacientes esquizofrênicos têm dificuldade em expressar emoções tanto negativas como positivas. Ainda podem apresentar estereotipias faciais com caretas, piscamento dos olhos e movimentos orofaciais repetitivos. A prosódia também está diminuída. Esses pacientes também tendem a apresentar distorção na interpretação da interação social do interlocutor. Em quadros paranoides, observam em detalhes a mímica e da voz dos outros, que muitas vezes emitiram apenas sinais neutros. Sinais ameaçadores com conteúdos de desprezo, ameaça ou condenação em relação a eles.
E aí aqui traz os outros transtornos psicóticos, porque a gente viu a esquizofrenia, só que a psicose, os transtornos psicóticos não resume só a esquizofrenia. Também tem outros transtornos psicóticos. E aí o que vem aqui? O transtorno psicótico breve, que é a presença de sintomas psicóticos já descritos, por um período de um dia a um mês, sem a presença de sintomas residuais após sua remissão. Por exemplo, a pessoa se cura. Transtorno esquizofreniforme. Ali primeiro o transtorno psicótico breve, coisa rápida. Aí tem o transtorno esquizofreniforme, que tem duração maior que um mês e menor que 6 meses, que acontece, mas depois passa. E já no transtorno delirante persistente, a definição é dada pela recorrência de ideias delirantes, com duração de pelo menos um mês, e a ocorrência de alucinações táteis e olfativas. Então esse é o transtorno delirante. A pessoa tem delírios. Onde é que parei aqui? Tá. Aí depois tem o transtorno esquizoafetivo, que consiste em episódio de alteração de humor, depressão ou mania, somados aos sintomas psicóticos característicos da esquizofrenia, em que obrigatoriamente o paciente deve apresentar um intervalo de pelo menos 2 semanas no qual sintomas psicóticos estão presentes e os sintomas de humor estão ausentes. Por último, os transtornos de personalidade do cluster A podem ser confundidos com esquizofrenia, paranoide, esquizóide e esquizotípico, pois nos 2 primeiros observam-se crenças idiosincráticas, no caso na paranoide ou esquizoide. Aos delírios e no transtorno de personalidade, esquizoide, há um comportamento de isolamento social importante. Para aí, vamos ver aqui, ó. Por último, os transtornos de personalidade do cluster A podem ser confundidos com esquizofrenia, ou paranoide, esquizoide e esquizotípico, pois nos 2 primeiros observam que esquizofrenia ou paranoide observam-se crenças idiosincráticas similares aos delírios. Então tem crenças similares aos delírios. E no transtorno de personalidade esquizoide há um comportamento de isolamento social importante. Aí vem isolamento social. E aí entramos no tema 4, que é síndromes relacionadas ao comportamento alimentar. Que isso aí também é muito frequente, que nem a anorexia ou bulimia, ou a questão do comer demais também, que aí causa obesidade. Então são tudo síndromes que têm a ver com alimentos, ou na maioria das vezes, pelo menos. Mas vamos ver aqui, ó. A conduta alimentar envolve sensações básicas de fome, sede, saciedade e os transtornos alimentares, por sua vez. Então, o que está dizendo aqui? Que a conduta alimentar é para te suprir as questões básicas. Então, isso está falando da conduta alimentar. Já os transtornos alimentares, por sua vez, são caracterizados por perturbação persistente no comportamento alimentar, com prejuízos psíquicos e físicos. Então, prejudica tanto a questão mental, como a própria o físico, ou no emagrecer demais, ou engordar, enfim. Além da relação com o hipotálamo, centro de saciedade. No hipotálamo ali que tem a questão da saciedade. Quando a gente come, tá bem, não precisa mais. Mas no momento que a gente está com transtorno, aquilo ali está afetado. Então o que acontece? A gente acaba tendo, não é nem questão de fome, é aquela vontade de comer. Então come e assim vai indo. Ou ao contrário, acaba não querendo comer. E aí, além da relação com o hipotálamo, então está falando, além da relação com o hipotálamo, e várias estruturas límbicas, que é onde tem a estrutura límbica, onde tem a questão das nossas vontades, os desejos, enfim, e corticais, mediadas por substâncias como a insulina, a leptina e a grelina, mudanças sociais e culturais também contribuem para o aumento da prevalência de casos mundo afora. Neste 4º tema, daremos preferência aos transtornos mais frequentes: anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, que são os mais comuns aí, que é o que eu citei agora há pouco. E o que seria a anorexia nervosa?
A anorexia nervosa é um transtorno alimentar no qual as 3 características essenciais são a restrição persistente da ingesta calórica, não quer ingerir calorias, o alimento é uma ingestão calórica, medo intenso de ganhar peso e perturbação na percepção da própria forma e peso. Por exemplo, ela se percebe diferente. Ela pode estar seca, mostrando os ossos no corpo, olhando no espelho e ainda se achar acima do peso. Então tem essa questão. E aí, obviamente, não vai querer comer, ingerir calorias para engordar ou para ganhar peso. A prevalência da anorexia nervosa na população é de cerca de 0,5 a 1%, que também é muito. Dentre todos os transtornos psiquiátricos, a anorexia nervosa, ou anorexia, é responsável pela maior mortalidade, sendo que metade das mortes em pacientes com anorexia ocorre por suicídio e o restante por complicações clínicas decorrentes do quadro, somente por arritmias cardíacas. Os critérios diagnósticos, segundo o DSM, são os que seguem. Restrição persistente da ingesta calórica, levando ao baixo peso corporal, isso é, come pouco ou às vezes nada. E aí fala do baixo peso corporal significativo, porque às vezes pode estar um pouco abaixo do peso, mas não significa que seja anorexo. Então é uma questão significativa, que aí envolve tanto que é minimamente esperado pela idade, sexo, envolvimento, saúde física. Por que também do sexo? Porque o homem naturalmente ele vai pesar mais do que a mulher. Então se a mulher pesa menos não significa que ela seja anorexia. Medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamentos persistentes que interfiram no ganho de peso, apesar do significativo baixo peso. E aí o distúrbio na maneira que o indivíduo experiencia seu peso ou forma corporal, influência devida do peso e forma corporal na autoavaliação ou falta de reconhecimento do risco do baixo peso atual. Quer dizer, ela não, na cabeça dela, da pessoa, ela está bem, na anorexia. Também não, na verdade ela acha que tem que emagrecer mais ainda. E aí tem os subtipos, tipo restritivo e purgativo, com compulsão alimentar. E aí vem a bulimia nervosa, primeiro a anorexia. O que seria a bulimia? É definida por episódios recorrentes de compulsão alimentar, com ingestão de grande quantidade de alimentos em determinado período, juntamente com um sentimento de falta de controle. A pessoa não se aguenta, ela tem que comer. Além de comportamentos compensatórios inapropriados para impedir o ganho de peso. A autoavaliação desses pacientes é influenciada pelo peso e pela forma corporal, prejuízos sociais e funcionais. A prevalência da bulimia varia entre 1,1% e 4,2%, então já a bulimia é maior. E as comorbidades são frequentes como depressão, transtornos ansiosos, abuso de substâncias e transtorno de personalidade. Aí, segundo o DSM-5, um episódio de compulsão alimentar é caracterizado por comer em pequeno período, intervalo de 2 horas, uma quantidade de comida definitivamente maior que a maioria das pessoas comeria durante o mesmo tempo em circunstâncias parecidas. Então esse é um primeiro ponto. Sensação de perda de controle alimentar durante o episódio, sensação de que o indivíduo não consegue parar de comer ou não controla o que nem enquanto come. Comportamento compensatório inapropriado buscando prevenir o ganho de peso, como, por exemplo, vômitos autoinduzidos, a pessoa vai lá, enfia o dedo para vomitar, para tirar tudo que comeu. Uso inadequado de laxativos, diuréticos ou outros medicamentos. Jejum ou exercício excessivo. A compulsão alimentar e a compensação inapropriada ocorre em média 1 vez por semana em período mínimo de 3 meses. A autoavaliação é indevidamente influenciada pelo peso e forma corporal. O distúrbio não ocorre exclusivamente durante o episódio de anorexia nervosa. Então, essa é a bulimia. E por último, o transtorno da compulsão alimentar. Resumidamente, o transtorno da compulsão alimentar é caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar, quase igual à bulimia, só que nos quais o paciente ingere uma grande quantidade com sensação de falta de controle. Come mais rapidamente que o normal e até se sentir desconfortavelmente cheio. Pode comer grandes quantidades de alimentos sem a sensação de fome e pode ficar com vergonha e comer sozinho. Após o episódio, é comum se sentir culpado ou triste.
Para diagnosticarmos o TCA, é necessário que as compulsões alimentares ocorram com frequência média de 1 vez por semana durante um tempo mínimo de 3 meses. Então tem que estar pelo menos 3 meses acontecendo isso. Destacamos que no TCA não são utilizados métodos compensatórios, características que o distinguem da bulimia. Então ele não simplesmente come, só come. Então isso é o que acontece. Então aí os transtornos alimentares. E o último que entraremos aqui, e aí vamos finalizar na aula, claro, vai passar de 30 minutos, mas faz parte do processo, que é o tema 5, transtorno do espectro autista. Então o que seria o transtorno do espectro autista? Então, o transtorno do espectro autista, segundo Sampaio e Neto, é caracterizado por prejuízo nas habilidades sociais, déficit na comunicação verbal, a pessoa não consegue se comunicar, comportamentos repetitivos associados a interesses restritos. Sobre a prevalência, os autores indicam que ela varia entre os estudos, mas é estimada em 30 a 100 para cada 10 mil pessoas, afetando 3 a 5 homens para cada mulher. Então tem mais autistas homens do que mulher. Sua origem é multifatorial e tem grande influência de componentes genéticos, com taxa de herdabilidade estimada em 50 a 90%. Sobre os fatores de risco, os autores notam que normalmente englobam uma história de familiar positiva em primeiro grau, doenças congênitas no paciente e idade parental, mãe ou pai acima dos 40 anos. Então, geralmente pais que têm mais de 40 anos, tendência a terem filhos autistas. Exposição a determinadas substâncias químicas, deficiência de vitamina D ou de ácido fólico, infecções maternas, uso de ácido valproico durante a gestação, prematuridade abaixo de 35 semanas e baixo peso ao nascer, menos de 2,5 kg. Então estão vários fatores aí do autista. Como é que se vê o exame mental do autista? Podemos observar as seguintes alterações psíquicas. Então, primeiro, inteligência. Em boa parte dos pacientes, a inteligência está abaixo do esperado. Então, na maioria dos autistas estão abaixo do esperado. Mas, raramente, alguns pacientes podem apresentar habilidades cognitivas extremamente desenvolvidas, relacionadas à música, à arte, cálculos matemáticos, orientação visoespacial e memória, hipermnésia de fixação. Mas a maioria, a inteligência está abaixo do esperado. Espectro autista. Linguagem, ecolalia, hipoprosódia e neologismos, alterações da linguagem. Então a linguagem se altera. Psicomotricidade, hipominia, maneirismos, estereotipias e agitação. Já na volição, impulsividade e comportamentos de autolesão. Então eles se machucam muito. Afeto, embotamento afetivo ou incontinência afetiva. A pessoa é indiferente. Sensopercepção, pode estar exacerbada, hiperestesia, ou diminuída, hipoestesia. Então, pode ser de mais ou de menos. E consciência do eu. É comum o paciente referir-se a si próprio usando o pronome na terceira pessoa, ele ou ela. Critérios diagnósticos. Deficiências persistentes na comunicação social e interação social em diferentes contextos, manifestados pelos seguintes itens, no presente ou no relato histórico. Então, os diagnósticos. Deficiências na reciprocidade social e emocional, variando, por exemplo, de aproximação social anormal e falha em manter conversação à diminuição do compartilhar de interesses, emoções ou afeto, até falha para iniciar ou responder a interações sociais. Deficiências em comportamentos comunicativos não verbais, usados para interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal desintegrados, anormalidades no contato visual e expressão corporal, deficiências no entendimento ou uso de gestos, até ausência de expressão facial e falta de comunicação não verbal. A pessoa fica muito parada, ou fica fora de si. Assim. Porque eu entendi. Tem também deficiências no desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações interpessoais. Então, aqui de novo citando que o autista ele tem a dificuldade de interação social. Variando, por exemplo, dificuldades em ajustar comportamento para se adequar a vários contextos. Há dificuldades em compartilhar jogos imaginativos ou fazer amigos, até ausência de interesse por pares. Então, a pessoa é indiferente nas questões que estão acontecendo ao redor dela.
Ou às vezes ela tem um comportamento estranho e para ela não tem diferença. Ela não vai dizer, tô com um comportamento estranho. Ela simplesmente vai ter aquele comportamento e não vai se ajustar à sociedade. Padrão repetitivo e restrito de comportamentos, interesses ou atividades manifestado por pelo menos 2 dos itens no presente no relato histórico. Vamos ver. Movimentos motores, uso de objetos ou discurso de forma repetitiva ou estereotipada. Que nem estereotipias motoras simples, alinhamentos de brinquedo ou brincadeiras estereotipadas com objetos, ecolalia, frases idiosincráticas. Também na insistência na similaridade de situações vividas, manutenção inflexível das rotinas, ou padrões ritualizados de comportamentos verbais e não verbais, exemplo, sofrimento extremo a pequenas mudanças, se muda um pouquinho vamos supor, tem pessoas do espectro autistas que usam um determinado tipo de cor de roupa. Se usa uma cor diferente, cai o mundo para ela, para a pessoa. Então, por isso que tem a questão também dos padrões ou rituais de comportamento. Padrões rígidos de pensamento, cumprimentos ritualizados, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir o mesmo alimento todos os dias. Então é como se diria, a pessoa tem manias. Aquelas manias têm que ser muito respeitadas. Se foge daquilo, é isso. Interesses fixos e significativamente restritos que são anormais em intensidade ou foco. Ligação intensa ou preocupação com certos objetos, interesses circunscritos e perseverativos. E também tem o hiper ou hiporreatividade. Então pode ser muito reativo ou pouco reativo. Há estímulos sensoriais ou interesses incomuns em aspectos sensoriais do ambiente. Por exemplo, aparente indiferença à dor ou à temperatura. Resposta a diversos sons e texturas específicas. Olfação ou tato excessivo de objetos. Fascínio visual por luzes ou movimentos. Olha, aí fala que os sintomas devem estar presentes durante o início do desenvolvimento, mas podem não se manifestar completamente até as demandas sociais excederem o limite das capacidades. Por exemplo, a pessoa já nasce com autismo, só que às vezes para se perceber é quando ela começa a realmente interagir. Geralmente a criança quando começa a frequentar a escola, por exemplo, ou se relacionar com os primos ou irmãos, se tiver os parentes. Que nem aqui, ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas em estágios futuros da vida. Então, a pessoa, por ser autista, talvez um espectro menor, ela consiga se adaptar à sociedade. Então, ela esconde isso, criando estratégias. Sintomas causam prejuízos clínicos em áreas sociais, ocupacionais e outras importantes para o funcionamento atual. Aí os sintomas não são mais bem explicados por deficiência intelectual ou atraso global de desenvolvimento. Deficiência intelectual e transtorno do espectro autista frequentemente coexistem. Para o diagnóstico comórbido do transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, a comunicação social deve ser menor do que aquela esperada para o nível global de desenvolvimento. Então foge da normalidade. E os níveis de gravidade tem o grau 1, que necessita de algum apoio, o grau 2, que necessita de apoio consistente, e o último grau, o grau 3, necessita de intenso apoio consistente. Então são divididos em 3 graus o espectro autista. CNV no transtorno do espectro autista. Indivíduos com TEA apresentam dificuldades importantes na CNV, pois essas regulam a interação social, a comunicação expressiva e a receptiva. Então, assim, podem apresentar contato visual empobrecido, sendo esse um dos déficits de CNV mais frequentes nesse quadro. Contato visual, não tem tanto contato visual contigo. Sorriso social pode ser raro ou inapropriado para um determinado momento de interação. Daqui a pouco o autista ele ri de uma situação triste. Ou ao contrário, num momento de felicidade está ali inerte, sem. Ou ainda um contato visual longe, que atravessa o interlocutor, lá pensando na lua. Pode-se notar também resistência ou sensibilidade ao toque, por exemplo, ao receber um abraço, cumprimento, ou dificuldade em responder reciprocamente a esses gestos. Porque ela recebe um abraço e ela fica ali parada, com os braços imóveis.
Em relação à psicomotricidade, apresentam com frequência comportamentos repetitivos, estereotipias motoras, como balanceio do tronco, ficar assim, quem já não viu, andar na ponta dos pés, balançar as mãos como bater asas, fica balançando as mãos assim, um flapping, emissão de ruídos e estalos com a boca ou as mãos, apresentam déficit em expressar seus interesses e conquista para os outros, podem ter dificuldades em compartilhar o que estão fazendo, chamar para fazer uma atividade, ou junto ou demonstrar quando querem ou necessitam de algo, apontar um objeto, por exemplo, eles têm dificuldade de apontar com o que querem. Em relação à voz e aos elementos sonoros da comunicação verbal, pacientes com TEA nível leve apresentam o desenvolvimento da fala e da linguagem, mas tendem a apresentar uma voz com prosódia monótona, com volume alto ou baixo, ou ainda a entonação se assemelhar a de personagens de desenho animado, ou de um robô. Então não fala normalmente. Outra observação marcante são os déficits no reconhecimento facial e da expressão emocional pela mímica facial, os quais não correspondem a um simples atraso no desenvolvimento. Mas também a ser persistentes, sobretudo naqueles que não recebem tratamento especializado e adequado. Ao que parece, o reconhecimento de emoções mais complexas, como orgulho ou constrangimento, é bem mais difícil do que emoções simples como alegria e tristeza. Nas últimas décadas, olha a informação, pessoal, com o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais específicas, como análise do comportamento aplicada, o famoso ABA, tem sido verificado que alguns aspectos das dificuldades comunicacionais das pessoas com TEA podem ser adaptados com a elaboração de estratégias alternativas ou originais para incrementar e melhorar a qualidade da interação e da comunicação. Então, acredito que aí finaliza a questão do TEA e, para mim, foi bem esclarecedor algumas questões do transtorno do espectro autista. E aí a prática, para a gente finalizar a aula, aqui usaremos como exemplo um caso clínico recolhido por Sampaio e Neto. Ó. Vamos ver o que nos traz aqui o caso prático. Um jovem de 18 anos é levado ao setor de emergência pelos amigos, depois de ter iniciado uma briga com um deles, e ficado inconsciente com o soco recebido. Ao recuperar a consciência, afirma que estava brigando pela liberdade do mundo, e que as vozes em sua cabeça lhe disseram que os amigos tinham a chave para vencer essa batalha. Irritável e agitado, perambula pelo setor de emergência. Não consegue ficar sentado ao ser entrevistado, preferindo ficar em pé e de costas para a porta enquanto é entrevistado. Seus amigos relatam estar mais isolado e a pior do rendimento acadêmico nos últimos 8 meses. Relatam que seu humor ficou irritável somente nos últimos dias. Os resultados do screening toxicológico são negativos. Exame físico sem alterações, isso é, não usa drogas, embora esse último tenha sido limitado devido à sua pouca colaboração. Pelo que a gente estudou agora há pouco, esse caso indica um pico de esquizofrenia. Pelo relato aqui, mas vamos ver o que vai nos dizer. Vamos ver se vocês pensarem a mesma coisa, pode ser que a gente esteja no caminho certo ou não. Qual o diagnóstico mais provável para esse paciente? Na sequência, alguns pontos para discussão. O paciente está apresentando um típico episódio de psicose, então está no caminho da esquizofrenia, que parece ter aumentado gradativamente com o surgimento de paranoia, a questão das vozes. Ficar em pé com suas costas para a porta enquanto fala com o médico, se preparando para fugir. Irritabilidade extrema, que pode nos levar nos passos seguintes, ou descartar sempre, se o mesmo apresenta sintomas de mania psicótica, uma evolução já estabelecida de esquizofrenia, pela duração das alterações do comportamento e faixa etária de risco. Recomendamos um vídeo bem didático sobre sinais precoces de TEA, comparando o desenvolvimento de uma criança neurotípica e uma atípica. Já nos primeiros anos de vida, é possível rastrear possíveis sinais e sintomas. O vídeo pode ser acessado pelo link a seguir. E aí, claro, logo após esse vídeo, dessa aula, eu irei assistir esse vídeo. Então fica o convite aí para vocês também assistirem. Qualquer coisa eu deixo no link na descrição. Quando eu olhar, eu já posso salvar o vídeo, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado muito.
essas aulas de psicopatologia. Eu aprendi pra caramba. Claro que tem que revisar de novo os conteúdos, porque são muitas informações. Tanto é que eu dividi em várias aulas. Inclusive essa aula 6 está dividida em 2 aulas, já estamos em 40 e poucos minutos. Então é muita coisa. Claro que não adiantava parar meia hora para fazer uma aula de 15 minutos. A ideia é fazer pelo menos 30 minutos aí, um pouco mais, só que isso aí se estendeu. Então espero vocês na próxima aula. Vamos ver qual será a próxima disciplina que a faculdade irá trazer. E espero vocês. Então, até mais.